Salve, salve Fortaleza, a capital mundial do sol. Ceará, a terra da luz. Brasil, o pulmão do planeta. No ar, programa Radioterapia de número 21, Lauro Arraes na comunicação até às 2 da tarde. Muita informação interessante para você a partir de agora no programa Radioterapia. Te garanto que tem muita coisa boa passando hoje por aqui. Compartilhe o link da rádio www.fortaleza87fm.com.br. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Esse é o lema do programa Radioterapia, que tem a missão de levar informação de qualidade para você, que você, de posse dessas informações, possa inserir no seu dia a dia, possa levar para você mais qualidade de vida também. O programa Radioterapia está no ar, até às 14 horas, Lauro Arraes na comunicação. Olha, nem tudo o que a gente encontra na internet realmente tem conteúdo verdadeiro, mas eu encontrei essa semana um texto bastante interessante e fiz questão de trazer hoje para vocês. O nome do texto é Últimas Palavras de Steve Jobs. Então vamos lá. Eu alcancei o pináculo do sucesso no mundo dos negócios. Nos olhos dos outros, minha vida é uma personificação do sucesso. Porém, além do trabalho, tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um fato da vida que eu estou acostumado. Neste momento, deitado na cama, doente, e lembrando toda a minha vida, eu percebo que todos os reconhecimentos e a riqueza que tive muito orgulho em ter, empalideceu e tornou-se insignificante diante da morte iminente. Na escuridão, eu olho para as luzes verdes da vida, apoiando máquinas e ouço os sons de zumbidos mecânicos. Posso sentir o sopro de Deus da morte se aproximando. Agora eu sei. Quando nós acumulamos riqueza suficiente para a nossa vida, devemos buscar outras questões que não estão relacionadas com a riqueza. Deve ser algo que é mais importante, talvez relacionamentos, talvez a arte, talvez um sonho de juventude. Prosseguir sem parar em busca de riqueza apenas transformará uma pessoa em um ser torcido igual a mim. Deus nos deu os sentidos para sentirmos o amor nos corações de todos, não as ilusões provocadas pela riqueza. A riqueza que eu ganhei na minha vida não posso trazer comigo. O que posso levar são só as recordações precipitadas pelo amor. Essas são as verdadeiras riquezas que irão segui-lo, acompanhá-lo, dando-lhe força e luz para continuar. O amor pode viajar 1000 milhas. A vida não tem limites. Vá para onde você quer ir. Chegue à altura que você deseja alcançar. Tudo está no seu coração e em suas mãos. Qual é a cama mais cara do mundo? A cama de um doente. Você pode empregar alguém para dirigir o carro para você, fazer dinheiro para você, mas você não pode ter alguém para suportar a doença para você. Coisas materiais perdidas podem ser encontradas, mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada quando é perdida: a vida. Quando uma pessoa que vai para a sala de cirurgia, ela percebe que existe um livro que ele ainda tem que terminar de ler. O livro da vida saudável. Qualquer que seja o estágio da vida, estamos agora. Com o tempo, vamos enfrentar o dia
em que a cortina cai. Tesouros de amor para a sua família, amor para o seu esposo, para seus amigos. Tratem-se bem, respeite e ame os outros. Steve Jobs foi um grande empresário, se é que eu posso falar assim, né? Bastante conhecido, e morreu recentemente. Eu não posso assegurar que ele já pensava assim antes do acontecimento da sua doença, mas enfim, é um recado muito bacana e fica aí a reflexão para vocês. Como eu divulguei essa semana no Facebook, o programa de hoje, o tema é o autismo. Tá bom? Eu vou abrir o programa agora efetivamente falando sobre o autismo, não eu, porque não detenho tanto conhecimento assim, mas eu vou abrir com um texto da minha querida amiga Fátima Nunes, que está lá na Bélgica nesse exato momento nos acompanhando, já disse que está aqui na escuta do programa. E eu pedi para ela: Fátima, eu quero abrir amanhã o programa Radioterapia com um texto teu. E ela: vai, diz aí o que é que tu quer. Eu disse: olha, amanhã o programa é sobre o autismo. E ela me mandou essa pérola que eu vou passar para vocês agora. Autismo não é nenhuma sentença. É importante que vocês, pais, compreendam que o seu filho é uma criança e que o seu autismo é só um pequeno aspecto de toda a sua personalidade. Ela não o define enquanto pessoa. O seu filho é alguém com sentimentos, pensamentos e muito talento. Quando você pensar no quanto é difícil para você ter um filho autista, saia de dentro de si e se coloque no lugar dele, pois é mais difícil para ele do que para você. Você precisa só da paciência. Ele precisa do seu amor e compreensão. Precisa sentir que está sendo amado e compreendido. O autismo afeta o processamento de informações no cérebro, alterando a forma como as células nervosas e suas sinapses se conectam e se organizam. Compreenda, pois, o porquê que os autistas se sentem e agem diferente. Ame-o, apoie, esteja presente. Tudo o que o ser humano precisa, independente do que sente e de quem é de mais amor. Definir o ser humano por uma de suas características é correr o risco de ter expectativas muito pequenas. E se ele perceber que você não acha ele capaz, sua resposta natural será: para que eu vou tentar? Portanto, apoie-o em seus projetos. Mesmo que você ache pequenos, apoie. Eles crescerão com o seu apoio. 4 mãos trabalham melhor que 2, certo? Procure ver o seu filho como alguém muito especial. Uma criança autista é como qualquer uma outra que precisa da nossa atenção, carinho, respeito e cuidados. São crianças muito criativas. A criatividade do autista é também o que faz dele um ser humano muito especial, que, se tratando com carinho e compreensão, entrará no mundo com a mesma aceitação que qualquer uma outra pessoa. Doe o seu amor em vida. Não escolha a quem amar, só ame. O amor é o alimento na alma, a maior dádiva que possuímos. O texto é da minha querida amiga Fátima Nunes, que colabora imensamente com o programa Radioterapia. Amigos, eu estou aqui com Keliane Chaves, tá? Eu vou deixar que ela mesma se apresente. E eu estava há 2 ou 3 semanas atrás com o amigo Carlos Renato, que deve com certeza estar me ouvindo também agora, na gravação de um programa numa emissora de TV aqui em Fortaleza. Então, o Renato estava falando inclusive o Renato esteve aqui no programa já, falando sobre milagre. Realmente o que aconteceu na vida dele foi um milagre. E nesse programa tinham pessoas portadoras da síndrome do autismo
e outras síndromes lá que eu não vou me recordar agora o nome. Mas eu encontrei uma pessoa fantástica lá, que é a Keliane Chaves, que está aqui comigo nesse momento. E a gente vai bater um papo agora sobre o autismo. De antemão, eu te asseguro, que eu fiquei impressionado com a habilidade com que ela fala sobre isso. Eu acredito que até médico não consegue falar tão bem, mesmo porque é de cátedra a coisa, né? Keliane Chaves, o microfone da 87 FM está aberto para você agora. Keliane Chaves, da Pintando o Sete Azul. Pintando o Sete Azul, é presidente da associação Pintando o Sete Azul. Fala um pouquinho da entidade, fala um pouquinho de você, te apresenta aí para o pessoal que está escutando o programa Radioterapia. Keliane. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer pessoalmente ao Lauro, né, pelo convite. A gente se encontrou no programa de televisão e ele ficou encantado com as histórias de mães que superam e que batalham pela felicidade dos seus filhos. Eu sou Keliane Carla Chaves, eu sou do interior do Ceará, né? Eu sou de Tabuleiro do Norte, vim para Fortaleza para estudar, né? E sou analista de sistemas, trabalho numa empresa privada, sou mãe do Gabriel Chaves, que hoje tem 7 anos, foi diagnosticado com autismo quando tinha 2 anos de idade, e ainda sou voluntária, né? Trabalho num projeto de voluntariado na Associação Peter Pan. E quando o Gabriel, eu vim para Fortaleza estudar, né, porque no meu interior eu não teria como me formar. E eu sempre gostei da área de exatas, porque sempre quando eu tenho um problema, eu procuro rapidamente a solução. Então, graças ao meu trabalho, eu consegui pagar o tratamento do meu filho. Então, quando o meu filho nasceu, não tem como, assim, não foi planejado, mas foi altamente amado, né? Foi tudo que a gente sonhou com o nascimento dele. Fizemos o possível e o impossível para ele ser uma criança super feliz. Quando ele completou 1 ano de idade, a gente, quer queira, quer não, toda mãe compara com os amigos, com os filhos dos seus amigos, com da vizinha. Por que que o filho de 1 ano de idade falava da vizinha e o meu não falava? Por que que o filho da minha amiga lá em Tabuleiro já andava, calçava sapato, vestia roupa, o meu não fazia isso, o meu andava na pontinha dos pés? Porque toda criança com 1 ano e meio, 2, a gente chamava, essa criança respondia e o meu não. É como se ele não conhecesse o nome dele. Então, isso aí ficava me atormentando. E eu conversava com minha mãe dizia assim, como minha mãe é do interior, né, e quem é do interior sabe, que o pessoal do interior falava muito assim, não se preocupe, tem criança que fala com 7 anos de idade, ele vai falar quando começar a estudar, tem que esperar, é o tempo do menino, coisa e tal. Então, eu esperei. Com 2 anos, quando ele completou 2 anos, eu já não aguentava mais tanta comparação e meu filho não era aquilo, né, que eu tanto planejava e não era parecido com os outros. Então, tinha que ter um motivo. Então, eu fui atrás da solução. Procurei o pediatra, falei das minhas inseguranças e das minhas preocupações. O pediatra indicou o neuropediatra e na primeira neuropediatra já veio o diagnóstico de autismo. Eu não acreditei. Eu questionei com a neuro, disse que ela era louca, que meu filho era perfeito, que meu filho não tinha nenhuma deformidade. Ela disse, quem disse que autismo é uma criança com alguma deformidade? Eu não sabia o que era autismo. Ali para mim foi, e eu disse, sim, o que é uma doença? É grave, é contagioso. Eu não sabia o que era, eu não tinha noção. Quer dizer que você não sabia absolutamente nada do que era o autismo? Nada. Absolutamente nada, leigo, total? Total, não tinha informação, também não procurava saber, não porque sabia eu também não sequer conhecia. Que existia. Não. Saber que existia eu sabia, mas eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém pelas reportagens, né, que a gente vê a Fátima Bernardes com a Berenice Piana. Então, você sabia que existia, mas é aquela coisa, acontece com todo mundo, menos comigo. Então, eu não ia atrás de informação, eu não conhecia ninguém, eu não tinha amigos, crianças com autista. Então, aquilo para mim foi, assim, meu Deus, foi. O que é que eu vou fazer? Eu não conheço, ninguém conhece.
conhece, ninguém sabe, e a médica ainda diz assim, ele é uma caixinha de surpresa. Vamos para ficar bem entendido. Então, ele nasceu em Tabuleiro? Não, ele nasceu aqui em Fortaleza. Já. Foi, Já ele nasceu nasceu em Fortaleza. Você veio de lá para cá para estudar. Você disse que é analista de sistemas, né? E hoje você também trabalha ainda ou já dedica 24 horas da sua vida a ele, ou você também tem a sua vida com o seu trabalho, com seus afazeres também? Assim, como eu nunca fui casada com o pai dele, né? Eu sempre tive que trabalhar. Quando veio o diagnóstico, assim, eu trabalhava já na empresa privada e quando meu filho nasceu, as coisas começaram a ficar ruins, porque você tem babá para pagar, você tem fralda para pagar, você tem leite para comprar, né? Então, só o salário do pai dele não tinha a mínima condição. Eu tinha que trabalhar. Então, eu voltei a trabalhar quando ele completou 3 meses de idade. E chegou ao ponto... Isso sem você saber ainda, né? Não, sem saber de nada. Quando ele completou, que eu trabalhava, né? Só que aí houve um problema pessoal meu e o do pai dele, ainda sem síndrome, né? E o pai dele, a gente se separou. Depois que ele nasceu? Depois que ele nasceu, a gente separou. Só que, problema meu e dele, não sabia nada ainda de autismo. E eu tive que mandar meu filho para Tabuleiro do Norte, porque ou eu pagava a babá, ou eu sustentava meu filho. Ou eu trabalhava, né? Das duas, uma. Ou a gente não ia ter o que comer, eu só pagaria a babá. E como é que ia ficar meu filho? Aí eu pedi ajuda à minha mãe, aos meus pais, que ficassem com meu filho em Tabuleiro por mim. E mandei Gabriel para Tabuleiro. Então, todo final de semana, sexta-feira, eu saía do trabalho, pegava o ônibus, ia para Tabuleiro, ficava com ele sexta, sábado, domingo, 2 horas da tarde eu voltava. Aquilo ali para mim, eu saía na porta, eu não gosto nem de falar aqui. Se eu virasse as costas, eu só tinha 2 opções. Ou eu pegava ele e trazia para Fortaleza, ou eu ficava de vez em Tabuleiro, sustentada por meu pai e minha mãe. Vamos parar um pouquinho? Bora. A gente já volta, tá? Bom, mexeu um pouquinho aqui com a Keliane, nem na gravação do programa eu acredito que ela não se emocionou tanto. Então, o programa hoje realmente promete ser esclarecedor sobre o autismo. Keliane, tudo restabelecido aí? Tudo. Vamos continuar? Vamos. Aí, então, eu tive, né, voltando, meu filho ficou em Tabuleiro com minha família e eu vim, porque a gente tinha que sobreviver, eu vim correr atrás de um trabalho melhor. Consegui, né, consegui uma empresa melhor. Então, eu cheguei para os meus pais e falei com eles e cheguei e disse, eu não consigo, e passaram-se 3 meses só, né? Então, eu tinha um problema. Qual era o problema? A distância do meu filho, eu não podia viver sem meu filho. Então, eu vim atrás de uma solução, procurei um emprego melhor, consegui. Com 3 meses, eu voltei para minha família e disse, mãe, é o seguinte, eu estou trabalhando, eu estou conseguindo sustentar meu filho, eu vou levar meu filho. Como é o primeiro neto da minha mãe disse assim, não é justo, você dá o menino, né? Assim, a gente ajuda, eu amo o menino, me apaixonei, agora vai deixar os 2 velhos ser um menino, né? Você mata os velhos, né? Aí eu disse, pois então a gente só tem uma solução, eu não fico sem meu filho, é vocês largarem tudo e vim cuidar do meu filho comigo. E assim minha família fez. Minha família largou tudo no interior e veio para Fortaleza comigo para ficar cuidando do meu filho enquanto eu trabalhava. Graças a Deus isso aconteceu. E quando veio o diagnóstico, com 2 anos de idade, o pai dele começou a se aproximar, viu que eu precisava de ajuda, que eu estava totalmente desestruturada. O pai dele também desestruturou. Então, a gente, na conversa, sentamos, conversamos. Foi muita conversa durante mais 1 ano. E depois de 1 ano, a gente viu que Gabriel, perto do pai, era uma criança, sem o pai era outra. Então, para o bem-estar do meu filho, era bom o pai e a mãe junto. Então, a gente voltou, hoje a gente está junto, foi para fazer o bem ao nosso filho, mas também foi para fazer o bem para a gente. Lígia, na medicina, não estou falando de cátedra porque não é minha área, não é minha praia, mas síndrome na medicina quer dizer que é uma doença, se é que pode ser chamada assim também, que não tem uma explicação?
Não, a síndrome, assim, eu também não sou médica e eu não sou analista de sistema, né, gente? Se fosse um programa, eu sabia dizer uma linha de código. Mas a síndrome, não se sabe, né? Tem um estudo nos Estados Unidos, que pouca gente conhece, que diz que 90% dos casos são em meninos e é genético, né? Que vem o gene do pai, mas isso não foi provado ainda. Tem esse estudo nos Estados Unidos. E a síndrome, assim, foi o que eu me peguei, né? Quando eu saí do consultório da primeira neurologista, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não, ela tá louca. Então eu fui para mais 6 neurologistas, ela e mais 5. Os 5, a mesma coisa, porque toda vez que eu chegava no neuro, eu dizia assim, não, hoje ele vai dizer que a outra estava enganada, que meu filho é só um pouquinho falta de atenção, coisa do tipo. Mas não, os 6 neuros foram taxativos, seu filho é autista, e no grau, ele era no grau moderado, né? Já para o grave, se eu não intercedesse precocemente, meu filho ia ser um autista grave. O tratamento constitui basicamente de quê? Para que ele esteja num estágio e passe a um estágio mais leve, no caso? Eles são acompanhados pelo neuro, né, que o neuro vê a possibilidade de medicação ou não, mas a primeiro momento o neuro manda logo procurar a fono, porque alguns têm problema de fala, terapeuta ocupacional por causa dos movimentos. Sim. E alguma sensibilidade deles, e pela psicóloga, fono e terapeuta ocupacional. Esses 3 profissionais têm que terem. E quando eles já estão maiorzinhos, precisam de uma psicopedagoga, porque eles têm muita dificuldade na escola, né? E dependendo da coordenação motora deles também, um educador físico, educação física, assim, para eles estarem sempre em movimento é muito bom, porque quando a criança que tem autismo fica ociosa, a tendência dela é começar as estereotipias, que a gente chama, né? As estereotipias seria o quê? Balanço de mão, andar na pontinha do pé, ficar balançando para frente e para trás, porque ela está ociosa, então ali ela não tem o que fazer. Então a gente tem que ocupar o horário desses meninos o máximo que a gente puder, né? Com educação física, com TO, com tratamento, com escola, com o que for. Eles não podem estar desocupados. Eu tive dando uma olhada, né, na internet para entender um pouco mais sobre o autismo, e me parece que existem as manifestações também numa fase mais alta da infância, adolescência, 15 anos. Existe isso também? É porque assim... Como é que você que entende bem mais, explica pra gente como é que surge nessa idade? Porque a gente, eu costumo dizer que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E sendo mãe de uma criança autista, quando eu fui no último neurologista, né, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou cuidar do meu filho se eu não sei como tratar, se eu não sei o que cura, se eu não sei de nada, né? Então você vai pesquisar na internet, você procura informação, e se você não tiver o diagnóstico precoce, eles saem do grau moderado para o grave facilmente. E pode ser também que ele tenha o tratamento, ele seja um autista leve. Por algum motivo, não, ele já tá socializado, ele já estuda, ele tem os amigos dele, e acaba todo o suporte de tratamento, de escola, acaba tudo. Ele pode retroagir. Como também ele pode continuar no tratamento e retroagir. Ele volta a ser um autista grave. Então, ele fica oscilando. Então, numa determinada idade, ele é autista desde sempre? Ele nasce autista. Já nasce, não? Nasce autista. Já nasce. Porque é genético, né? Você falou, vamos voltar um pouquinho. A gente, quando estava aqui só nós, a gente conversando, perguntei se a gente podia te abordar sobre alguns aspectos, e você falou que sim. Quanto ao relacionamento do seu casamento em si, o seu relacionamento com seu esposo, hoje vocês estão juntos, você já afirmou. Então, na gravidez corria tudo bem no relacionamento? Ótimo. Tudo tranquilo entre vocês? Tudo tranquilo. Toda a gravidez? Antes da gravidez também? Eu sou uma exceção, né? Porque se você parar para conversar com mães de crianças autistas, quando você recebe o diagnóstico, o pai acaba o casamento. Porque o homem não aceita, não quer um filho com deficiência, muitas vezes, e acaba o casamento ali, porque a mulher só se dedica ao filho, ao tratamento do filho, ele não aceita,
Ele fica dizendo que a gente que coloca doença na criança, que a criança é normal, que é coisa loucura de mãe, que tá indo pela cabeça, vai com as outras, e geralmente o casamento acaba. 50% das mulheres que têm o diagnóstico do filho autista, o marido não aguenta a luta e separa. Eu não, eu fui a exceção. A gente se separou por problemas de nós dois, que não envolvia meu filho hora nenhuma, e graças a meu anjo, né, para o bem-estar do meu filho, a gente teve maturidade de voltar, e com o amor do nosso filho a gente voltou a se amar. Né? Então, é um caso muito atípico. Porque geralmente o pai larga a mãe porque recebeu o diagnóstico, não quer lutar com essa mulher, arranja logo outra e vai embora, e a gente fica lutando sozinho. É tanto que existem casos de suicídios, de pessoas que não aguentam a mulher, né? Não tem uma base, não sabe o que fazer. O autismo ainda é uma incógnita, seria isso? Ainda não tem uma explicação, ou já findaram as explicações, é isso mesmo? Não, como por ser síndrome, né, ela é muito vasta, não tem, assim, ela como é que eu posso dizer, né? Pode ser, seria assim. Não tem nada que prove, que diga que é genético, né? Não tem um estudo, mas não conseguem. É uma incógnita mesmo, não tem cura. A única certeza é que não existe cura. Eles são adaptados, né, a viver nesse mundo que dizem que é normal, né? Que no fundo não tem nada de normal. Nós que somos os loucos, né? E não tem estudo dizendo assim, você nasce autista. Não tem. Muitos os médicos, os neurologistas dizem pra gente, olha, ele nasceu assim, é o jeito dele, né? Você tem que aprender a conviver com isso. Os médicos dizem, mas tem um estudo? Não tem um estudo dizendo que eles nascem autista. Tem um estudo da cura? Não tem. Tem um estudo provando que o pai vem do pai, é genético? Não tem um estudo. Só tem um estudo, as estatísticas, que 90% é dos meninos, né, e 10% de menina, por isso que a cor é azul. A cor do autismo, a cor simbólica é azul, porque dá mais em meninos, nas estatísticas, do que em meninas, né? E quando dá em meninas, geralmente é mais grave do que nos meninos, né? Porque menino, que é o autismo, a síndrome tem 3 graus. O grave, o moderado e o leve. O leve é conhecido como Asperger, né? Então, como é uma incógnita e nenhum autista é igual ao outro. São todos diferentes. Um tem uma particularidade que o outro não tem. Talvez por essa dificuldade que não consiga, né, fazer um estudo detalhado e dizer que isso é a causa do autismo. Entendo. Qual a profissão do teu esposo? Ele é seguritário, que trabalha na seguradora. Ah, seguradora. Né? Daqui a pouco a gente volta com Keliane Chaves e a gente vai dar continuidade ao programa. O programa hoje realmente sensacional. Espera mais um pouquinho que já Keliane Chaves volta e a gente vai falar muita coisa ainda sobre o autismo. E nesse momento ela tocou na síndrome de Asperger, não é isso? Síndrome de Asperger. E eu vou falar para vocês um pouquinho o que é a síndrome de Asperger. Isso eu encontrei na internet, não tem nada a ver, tem que dar todos os créditos ao fornecedor, à fonte, né? Então é o seguinte, síndrome de Asperger, também conhecida como transtorno de Asperger ou simplesmente Asperger, é uma condição psicológica do espectro autista, caracterizada por dificuldades significativas na interação social e comunicação não verbal, além de padrões de comportamento repetitivo e interesses restritos. Difere de outros transtornos do espectro autista pelo desenvolvimento típico de linguagem e cognição. Embora não seja fundamental para o diagnóstico, ser fisicamente desajeitado e ter uma linguagem atípica ou excêntrica são características frequentemente citadas pelos portadores da síndrome. O diagnóstico de Asperger foi eliminado na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5.
e substituído pelo diagnóstico de transtorno do espectro autista em grau severo. A síndrome foi nomeada em homenagem a Hans Asperger, pediatra austríaco que em 1944 estudou e descreveu crianças nas quais, em seus cotidianos, apresentavam falta de habilidades na linguagem não verbal, demonstravam limitada empatia por seus pares e eram fisicamente desajeitados. A moderna concepção da síndrome de Asperger surgiu em 1981 e passou por um período de popularização, tornando-se um padrão diagnóstico no começo dos anos 90. Muitas questões e controvérsias permanecem acerca de seus aspectos. Questiona-se sua distinção com o autismo de alta funcionalidade. Em parte por causa disso, sua prevalência não é firmemente estabelecida. A causa exata da síndrome é desconhecida, embora pesquisas surgiram uma possibilidade de bases genéticas. Não há causa genética conhecida e técnicas de mapeamento cerebral não identificaram resultados claros e concisos. Há vários tipos de tratamento e sua efetividade é limitada. Os recursos médicos procuram atenuar os sintomas e melhorar as habilidades. A principal delas é a terapia comportamental em déficits específicos, tais como dificuldade de comunicação, rotinas obsessivas ou repetitivas e movimentos desajeitados. Muitas crianças melhoram conforme caminham para a idade adulta, mas dificuldades sociais e de comunicação podem persistir. Alguns pesquisadores e portadores da síndrome defendem uma mudança de postura em relação à síndrome, no sentido de tratá-la como uma diferença, ao invés de uma deficiência que deve ser tratada ou curada. Como parte do transtorno global do desenvolvimento, a síndrome de Asperger é identificada através de uma série de sintomas, ao invés de uma característica em especial. O transtorno é caracterizado pela deficiência significativa na interação social, repetição e restritividade de comportamentos, atividades e interesses, e pela não ocorrência de atrasos no desenvolvimento da linguagem. O interesse excessivo por um assunto específico, fala monótona e inaptidão a atividades físicas são características típicas da condição, porém não são estritamente necessárias para a conclusão de um diagnóstico. A fonte é a internet, a Wikipédia. Minha querida amiga, a síndrome de Asperger é um grau leve? Leve. Esse é o grau que hoje se encontra o Gabriel. O Gabriel, com 2 anos ele foi diagnosticado, né, com autismo moderado para o grave, se eu não fizesse todas as terapias. Então, os neuros passaram as terapias, eu fiz empréstimo. A Deus e o mundo, acho que eu devo até a minha 5ª geração. Eu saí pedindo à família, que eu não tenho vergonha. Se é para o bem-estar do meu filho, eu não tenho vergonha de nada. Então, eu saí pedindo ajuda à família para o tratamento dele, porque, infelizmente, a rede pública, na época, não tem profissionais, né, que entendam, que sejam especialistas no assunto. Então, eu tinha que pagar, foi tudo particular. Gabriel faz o tratamento dos 2 anos, hoje o Gabriel está com 7. Gabriel está numa escola regular, Gabriel falou com 5 anos e 9 meses. Até 5 anos e 9 meses eu não escutava nada do meu filho, mesmo ele estando em escola, né, e tendo todas as regalias de uma criança com autismo. E hoje ele está na escola, ele fala, ele já está começando a se apresentar, né, nas coisas da escola, festinha de final de ano. Ele é sociável, ele vai para os lugares. Se bem que tem horas... Desculpa, gente. Tem horas que
o som incomoda, muita gente incomoda, então eu entendo as particularidades dele e a gente sai e evita que ele seja, como é que se diz, colocado em situações desagradáveis para ele, né? A gente evita ao máximo. O autista, ele sente isso? Sente, é porque eles têm tem uns que têm a parte sensorial muito aguçada, ou seja, eles não gostam de beijo no rosto. Aqui, a gente não sabe, tem até uma americana, o nome dela é Carly, que ela escreve muito a respeito de como ela se sente, né? E o sensorial deles, eles não gostam muitas vezes de abraço, eles não gostam de toque, porque aquilo incomoda. Tipo, quando ele tinha 2 anos, ele não gostava de vestir roupa, porque parecia que a roupa espinhava ele. Ele não gostava de passar creme, aquele dá nojo. Agora, no colégio, eu tinha 2 atividades físicas para ele, a natação e o futebol. O futebol ele até começou, só que isso incomodava ele. Ele saía, ele começava a se coçar, até se rasgar, porque o suor incomodava ele. Então, meu filho toma 3, 4, 5 banhos por dia. Ele não gosta de estar sujo. Para ele, suar é sujo, sabe? Então, essa é a parte sensorial dele. Não come todo tipo de comida. Ele só come 2. Ele tem também um paladar altamente seletivo. A parte sensorial dele também, pega aí, né? Pisar, tá de sandália é uma coisa, não calça sapato de jeito nenhum, o meu, né? Então, essa parte também tem que ser trabalhada, e quem trabalha, a terapeuta ocupacional, né? Então, tudo, como foi que surgiu a associação, né? A associação surgiu... Era isso que eu ia entrar agora, né? Vamos falar um pouquinho sobre a associação, como manifestou essa tua vontade em fundar uma associação como essa, a necessidade de partilhar o teu problema com outras pessoas, ajudar efetivamente outras pessoas, porque a gente percebe a tua entrega. Então você foi buscar informação de todas as formas para poder agir dentro da tua casa, com aquele problema que está acontecendo contigo. Então fala da associação, que deve ser fantástica, né? Assim, quando eu fui matricular meu filho pela primeira vez, ele estava com 2 anos de idade e ele não falava, né? Então eu achava assim, como eu tive dinheiro, paguei todo o tratamento, então eu chegaria numa escola particular com dinheiro e meu filho seria matriculado, né? Então, na primeira escola, quando perguntou se ele falava, e eu disse que não, mas ainda aceitaram ele no Infantil 2, né? Quando foi para o Infantil 3, começou a complicar por ele não falar, ele ser não verbal. Então, ele nunca se encaixava como é que se diz? Ele não se encaixava no perfil da escola. E a gente era convidado gentilmente a se retirar, né? Que para mim, para bom entendedor, meias palavras bastam, né? Toda reunião de pais, olha, ele não atingiu o objetivo tal. Então, eu me retirava. Ah, mas por que você não processava a escola? Porque eu não quero que meu filho esteja num canto que não querem a presença dele, né? Acontece muito dizer assim, mãe de autista não tem vida. Tem. A nossa vida é com eles. Então, eu não vou para uma festa que meu filho não pode entrar. Eu só frequento lugares que meu filho é bem quisto e a gente possa participar. Não tenho interesse de estar com uma turma de amigos, meu filho em casa. Não existe isso. Eu acho que qualquer mãe é assim, né? Então, aí eu fui para outra escola e as escolas daqui, todas particulares, nenhuma aceitava meu filho. E aquilo ali para mim foi horrível, como eu, que venho do interior, atrás de educação, fui educada, me formei, sou pós-graduada, e tenho um filho que eu quero que seja o meu espelho, e meu filho não pode ser educado porque tem uma síndrome. Aí isso aí começou, consegui uma escola, né, uma creche, que foi assim, eu cheguei lá já no último suspiro, eu digo, aqui vai ser minha última escola, senão eu vou ter que aceitar ele ficar no lugar que não goste dele. E a creche aceitou, a creche tinha 50% de meninos autistas e 50% de meninos neurotípicos, que são os normais que a gente chama, né? E quando a creche aceitou, aquilo ali eu me senti maravilhada.
Eu digo, é isso que eu tenho que passar para outras pessoas, porque quando você, no caso assim, quando meu filho, eu não sabia o que era autismo, eu não conhecia ninguém. Não é interessante uma criança com uma síndrome como essa ter uma escola só para esse tipo de problema, não é verdade? Não. É muito interessante a convivência com as pessoas ditas normais. Né? É porque eles são crianças, então eles copiam, né? Então que eles copiem o que a sociedade diz que é normal, né? Porque vamos supor que ele está num colégio que tenha só autistas e leves, moderados e grave. O leve vai aprender o que o grave faz. Ele altamente ele copia. E a gente não sabe se o grave vai copiar o que o leve faz, né? Isso aí não foi feito um estudo, mas já é da criança a cópia. Então, como é que você vai botar? E é uma forma de exclusão. Essa escola é só de autistas. Isso é uma exclusão, não pode. Ele tem que estudar na escola regular. Ele é uma criança, ele tem particularidades, a escola tem que aceitar essa particularidade. É como eu chegava na escola e falava assim, vocês não vão aceitar meu filho porque ele é autista, mas aí aceita, mãezinha, mas a senhora tem que trazer uma mediadora, uma cuidadora, né, para ficar do lado dele. Aí eu disse, então tá, se meu filho fosse cadeirante, você ia mandar eu construir a rampa na escola? Aí ela, não. Eu disse, por que que eu tenho que trazer um itinerante para o meu filho? Né? Se meu filho também é deficiente, ele não é deficiente físico, mas ele tem uma deficiência. E a escola hoje continua com o mesmo perfil de 50-50? Essa creche continua, né? As escolas de Fortaleza, eles botaram um percentual, né? Dizem que só podem 2 alunos especiais por turma. Não, eles dizem que tem na lei, né, que só pode 2 alunos especiais por turma, e eles alegam não conhecimento, não conhece, não sabe como tratar essas crianças, não sabe como educar essas crianças. Então, através disso também que eu conheci, aí veio a associação, para que nenhuma mãe mais, que é o direito básico, é o estudo, né, que eles têm que ser educados. Então, a associação surgiu para isso, para a gente ajudar essas mães que não conseguem matricular os seus filhos, que elas matriculem, né? A gente não quer briga com a escola, a gente quer parceria, a gente quer chegar aos diretores e falar assim, ó, nós não vamos, existe a lei de inclusão, vocês são obrigados a aceitar a matrícula dos nossos filhos, porém a gente está aqui para te ajudar. A gente tem profissionais para capacitar seus professores, a gente tem pessoas, mães que querem lhe ajudar, né, com acompanhamento. A associação é o vínculo entre a escola e a família, porque se a família tiver com alguma coisa que não está gostando da escola, fala com a associação faz a ponte. E a escola também vai fazer a ponte com a associação. A gente estando numa escola, já vai ter o diagnóstico precoce, que tudo acontece na escola, né? Então, a associação é para a inclusão nas escolas. O nosso foco não quer dizer que a gente não vá amparar a família e o tratamento clínico. Vamos fazer a mesma coisa, só que hoje a nossa intenção é capacitar os profissionais para ensinarem a eles do jeito dele, porque tem uma frase que a gente usa muito, me ensine de várias formas que eu sou capaz de aprender. Então, se você mudar um método, ele aprende e os neurotípicos aprendem mais ainda. Então, é isso que a gente quer Respeito, mostrar. Né? A gente quer mostrar... Respeito à diferença, né? Exatamente. É isso que a gente quer. O papel da associação é esse, que eles estudem, tenham direito à educação básica numa escola regular e no contraturno, esteja fazendo alguma coisa na associação. Keliane, e a associação? Quantas mães envolvidas? Hoje... Como é que funciona lá? Todas participam ou vão apenas para pegar informação? Como é o funcionamento da associação Pintando Sete de Azul? Pronto. Hoje a gente está formalizando, né? O CNPJ está em trâmite. A gente tem um grupo no WhatsApp, que ainda não é o da associação, mas são as mães que participam da associação. Somos 100 mães, né? Estamos em 100. E qual é o papel da associação hoje? Essas mãezinhas, elas tinham vergonha de sair com os filhos, porque não sabia qual é o comportamento desses meninos fora de casa. Então, o que é o nosso papel hoje, né? Hoje a gente está tanto focado na parte de levar os meninos para ter uma interação social como na escola. A gente conseguiu, no Dia das Crianças, levar 60 crianças autistas para uma ação no Beach Park.
Ou Nossa. seja, as mães do grupo ficaram assim, eles foram super comportados. Eles foram crianças maravilhosas no Beach Park. Foi lindo o Dia das Crianças deles. Foi inesquecível, né? Imagino. Eles, como de nossa coisa, eles deram uma onda no preconceito, né? E eles estavam lá, o parque estava funcionando, com todo mundo normal, dito normal, e tinha 60 autistas dentro do parque. Incrível. Né? E o cara se apaixonou, que é o que eu digo assim, o risco que você corre em conhecer um autista é se apaixonar por ele. É o único risco que você corre, não tem outra. Agora nós vamos fazer o nosso Natal, nossa confraternização de Natal. Graças a Deus a gente tem muito parceiro, né? Então tudo que a gente consegue é de graça para elas, porque hoje tá difícil até o dinheiro da condução para fazer a terapia, né? Você imagine eu estar cobrando por festa de confraternização ou coisa do tipo. Então a gente procura parceiros que queiram se aliar ao projeto para ajudar essas mãezinhas a socializar os filhos delas, e nós vamos levar eles para o Ecopoint, né? O parque, eles vão conhecer os bichos, aí elas têm aquela segurança na gente, porque o que acontecer, a gente está lá para dar um amparo, acalmar a criança, tem outras mães também. Qual a porcentagem, Keliane, da participação paterna na associação, no grupo, no seu grupo? Quantos pais, a porcentagem de pais que aparecem lá para colaborar efetivamente na educação, no comportamento, aprendendo? Ou só as mães é que estão enfrentando esse perrengue mesmo? É típico de mãe, né, lutar pelo seu filho, né? A gente nasce com isso, né? Já é uma característica. Então, das 100 pessoas que tem no grupo, 5 são pais, homens, que a gente tira o chapéu para eles. 100 pessoas? De 100 pessoas. 100 autistas? De 100 mães. Né? Certo, são 100 autistas, então, que existem na associação. Então, de 100, 5 são pais. 5 são pais. Não, mas eles não são autistas. Sim, eu sei. São os pais das crianças. Mas só 5 participam. Para ter lá uma mãe ou um pai, tem que ter um autista lá. Então, são verdade. 100 autistas. Desses 100 autistas, apenas 5 pais participam efetivamente. Estão lá constantemente. Porque tipo assim, é papo de mulher, elas conversam demais, é muita mensagem no grupo. E você pode falar pra gente, desses 100, qual a quantidade de pais que estão juntos ou a quantidade que estão separados? Não, eu acho que no grupo tá todo mundo junto. Todo mundo junto. Então o autismo, ele junta o casal, ele não separa. Não. Assim, separa. Separa. Agora, Sim, a partir, você falou, exato. separa. Agora, a partir do momento que o pai ama seu filho e vai atrás de informação, ele sabe que o bem daquela criança está perto da criança. Então, ele volta o casamento. Eu digo, muita gente diz assim, existe o dia 18 de junho, que é o dia do orgulho autista. E muitas famílias dizem assim, eu não tenho orgulho disso, que acabou com minha família. A gente não tem mais lazer, a gente não tem nada. E como é que você diz que tem orgulho? Eu digo, eu tenho orgulho. Eu não tenho orgulho da síndrome, mas eu tenho orgulho dela, porque graças a ela, eu aprendi a lutar. Foi graças a ela... Te modificou? Foi. Totalmente. Eu vejo a luta do meu filho que foi para falar. Então, aquilo ali, graças ao autismo, você aprende a ser menos egoísta, né? A olhar menos para o seu próprio umbigo. Né? Você começa a compartilhar, porque o amor é tão grande que você não consegue ficar sozinha. Você tem que espalhar. É uma ajudando a outra. Deixa realmente a pessoa um pouco limitada, não é verdade? Porque é um acompanhamento... Você tem... Os primeiros anos são de dedicação total. Né? Você faz malabarismos aqui, ali, mas você tem que dar o 100% acompanhamento para eles. Mas não priva você de nada. Eu sei. Né? Não tem assim, eu não posso ir para uma festa porque meu filho não vai. Mas o que adianta para mim? Eu prefiro estar em casa assistindo televisão com ele, comendo pipoca, do que numa festa, para todo mundo ver que ele é autista e está numa festa. Entendo. Depende muito do ponto de vista da pessoa e do que ela quer alcançar, né? Então eu acho assim. Bom, o assunto está maravilhoso, muito interessante, muita informação, realmente. Eu também aqui estou aprendendo demais, espero que você também esteja, você que está ouvindo o programa Rádio Terapia. O programa Rádio Terapia tem o apoio do Café Novo Comunicação.
Você sabe que todo negócio precisa ter uma cara, uma identidade própria. Resumindo, uma marca. Um dos nossos parceiros é Café Novo Comunicação, agência de design especializada na criação de marcas. Eles desenvolvem o projeto completo para você ter uma marca e seu negócio ser percebido pelo seu cliente. Imagine aí. Todo dia surge um produto ou um negócio novo e é aí que sua marca deve se destacar. Mas para isso é preciso um design criativo, estudo adequado de cores e toda uma simbologia que represente o seu negócio. Ligue 98813-8755. Fale com o atendimento da Café Novo Comunicação. Fale com profissionais para você ter um resultado à altura do seu negócio. Quem também apoia o programa Radioterapia é o site Transcendendo Limites, www.transcendendolimites.com.br. O site é muito interessante e nele você irá encontrar uma infinidade de assuntos sobre saúde, relacionamentos, desenvolvimento pessoal e, em breve, cursos. Transcendendo Limites tem como a maior finalidade levar você a transcender seus limites internos, relacionais e de saúde, proporcionando qualidade de vida, autonomia, equilíbrio corporal, elevação espiritual, sucesso profissional e prosperidade, através do conhecimento e desenvolvimento pessoal. Acesse www.transcendendolimites.com.br. Um grande abraço para Leda Milhan, que é de Assis, em São Paulo, é psicóloga em Assis. O apoio do programa Radioterapia também vem da Águas Videira, levando saúde para a sua casa. Essa é a água que eu e a minha família bebemos, uma água de excelente qualidade e que traz mais benefícios para a sua saúde. Águas Videira, eu recomendo. Faço questão de testar todas as vezes que adquiro um garrafão e me sinto seguro quanto à sua qualidade. Passe você também a beber Águas Videira. O fone é o 3496-6932. Um grande abraço para o meu amigo Luizinho Videiras. Luizinho da Águas Videira. É o seguinte, eu gosto de falar sempre na água, Keliane Chaves. Você precisa também tomar uma água de qualidade, porque a água de qualidade é extremamente importante para a manutenção da saúde. O pH da água necessita, para ser de boa qualidade, o pH, que é o potencial hidrogeniônico da água, necessita que ele esteja entre 7,35 e 7,50. Abaixo desse nível, a água está ácida, não proporciona saúde para o corpo. A água deve ser levemente alcalina, oscilando entre 7,35 e 7,50 ou acima. Então, muita atenção quando você estiver fazendo a ingestão da sua água. Eu recomendo Águas Videira. Nós estamos aqui no programa Radioterapia a 1h15 da tarde, vamos até as 2h com Keliane Chaves, esclarecendo tudo sobre o autismo, tá certo? O autismo é um distúrbio neurológico caracterizado por comprometimento de interação social, comunicação verbal e não verbal, e comportamento restrito e repetitivo. Os pais costumam notar sinais nos 2 primeiros anos de vida da criança. Os sinais geralmente desenvolvem-se gradualmente, mas algumas crianças com autismo alcançam o marco de desenvolvimento em um ritmo normal e depois regridem. O autismo é altamente hereditário, mas a causa inclui tanto fatores ambientais quanto predisposição genética. Em casos raros, o autismo é fortemente associado a agentes que causam defeitos congênitos. Controvérsias em torno de outras causas ambientais propostas. A hipótese de danos causados por vacinas são biologicamente improváveis e têm sido refutados em estudos científicos. Os critérios
Diagnósticos exigem que os sintomas se tornem aparentes antes da idade de 3 anos. O autismo afeta o processamento de informações no cérebro, alterando a forma como as células nervosas e suas sinapses se conectam e se organizam. Como isso ocorre, ainda não é bem compreendido. É um dos 3 distúrbios reconhecidos do espectro do autismo, sendo os outros 2 a síndrome de Asperger, com a ausência de atrasos no desenvolvimento cognitivo, e o transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação, que é diagnosticado quando o conjunto completo de critérios do autismo ou da síndrome de Asperger não são cumpridos. Intervenções precoces em deficiências comportamentais, cognitivas ou da fala podem ajudar as crianças com autismo a ganhar autonomia e habilidades sociais e de comunicação. Embora não exista nenhuma cura conhecida, há relatos de casos de crianças que se recuperaram. Poucas crianças com autismo vivem de forma independente depois de atingir a idade adulta, embora algumas tenham sucesso. Tem se desenvolvido uma cultura do autismo, com alguns indivíduos buscando uma cura, enquanto outros creem que o autismo deve ser aceito como uma diferença e não tratado como um transtorno. Desde 2910, a taxa de autismo é estimada em cerca de 1 ou 2 a cada 1.000 pessoas em todo o mundo. O autismo é um transtorno neurológico altamente variável que aparece pela primeira vez durante a infância ou adolescência e geralmente segue um curso estável sem remissão. Os sintomas evidentes começam gradualmente após a idade de 6 anos, estabelecem-se por 2 anos ou 3 anos e tendem a continuar até a idade adulta, embora muitas vezes de forma mais moderada. Destaca-se não por um único sintoma, mas por uma tríade de sintomas característicos, prejuízos na interação social, deficiências na comunicação e interesses e comportamento repetitivo e restrito. Outros aspectos, como comer atípico, também são comuns, mas não são essenciais para o diagnóstico. Os sintomas individuais de autismo ocorrem na população em geral e não parecem ser muito associados, de modo que não há uma linha nítida que separa traços patologicamente graves de traços comuns. A dica é da Wikipédia também. A Lauana Reis, que é minha filha, ela é pedagoga, acho que ela deve estar concluindo ano que vem a pedagogia, mas já leciona há 3 anos. E ela é fascinada pelo estudo do autismo, ela gosta demais, então sempre está envolvida, está estudando grupo na escola, na faculdade, quando é preciso estudar determinado tema, ela escolhe, ela está sempre voltada para isso. E desde já me veio à mente aqui levar ela para te conhecer lá e conhecer e ver o que é que ela pode contribuir também. Vamos falar um pouco mais sobre a Associação Pintando Sete Azul. A Keliane Chaves vai narrar agora tudo sobre a Associação Pintando Sete Azul. Vamos lá, Keliane? Pronto. A associação, ela é formada, né, somos 6 da direção, né, onde somos 4, todas somos mães, né, mas tem psicóloga, tem terapeuta ocupacional, tem uma... Todos esses de forma voluntária? Psicólogos, terapeutas, tudo voluntário. A gente luta mesmo pelo voluntariado, porque nossas mães são carentes. E a associação trabalha no tripé. Era isso que eu ia te perguntar também, e não deu para encaixar a pergunta. Existe algum estudo para que defina, se é que eu posso falar assim, o autista, ele é mais presente em determinada classe, em determinado segmento da sociedade, ou ele está em todas, A, B, C, Z, não tem distinção? Não, o autismo é tanto que a nossa fitinha, eu não sei se você chegou a ver, é um lacinho, né, e com um quebra-cabeça. Por que o quebra-cabeça simboliza o autismo, né? Por causa da diferença, né? Por causa
ele não vê raça, ele não vê cor, ele não vê família, ele não vê situação social de ninguém. Ele pode pode aparecer em qualquer família, né? A fitinha do autismo, ela quer dizer a diferença, né? E que elas se encaixam, né? A diversidade de famílias que acontece. Pode vir do pobre ao rico, pode vir do preto ao branco, do magro ao gordo. Ele não tem nenhuma... Não tem escolha, vem Não. independente de quem seja. Quem seja. E quando vem, assim, eu acho que Deus não manda para uma mãe, uma criança autista, que ela não possa falar por ele. Ele precisa da nossa voz. Então, a Deus só manda crianças com deficiência para aquela mãe que possa ser sua voz, que possa andar junto com ele, aquela mãe que possa enxergar por ele, aquela mãe que possa ouvir com ele. Então, ter um filho com deficiência não é uma cruz. Ter um filho com deficiência, a gente não quer fazer de coitadinha. Veio para que a gente possa rever muita coisa na vida da gente. Seus conceitos, agradecer a Deus por ter mandado esse anjo para a sua vida, que você vai ser um ótimo ser humano, você vai ensinar as pessoas mais amor e caridade. O que mudou realmente naquele ano? Vamos lá, vamos falar o que mudou efetivamente. Bom, eu era assim e o Gabriel me fez ser essa criatura dessa forma. Essa nocividade que eu tinha dentro de mim, eu tive que jogar para fora, eu joguei para fora, mas isso foi um prazer, porque o Gabriel veio para me ensinar. Pois é, o Gabriel vai me ensinar que ninguém merece a pena de ninguém. Crianças autistas não precisam da pena de ninguém. Eles não são coitadinhos, em hipótese nenhuma. Eles são altamente produtivos, depende da forma que eles são estimulados, né? Então, Deus mandou o Gabriel para mim para acabar o meu egoísmo, né? Acabar a minha centralização, que eu achava que eu podia tudo, eu achava que o dinheiro podia tudo, né? Que eu era a dona do mundo, que ninguém precisava de mim, né? Assim, que eu nunca ia precisar de ninguém, que só os outros iam precisar de mim, né? Então, que eu achava que todos os brinquedos caros eram os melhores brinquedos do mundo, e meu filho não quer. Você pode comprar um brinquedo caríssimo para o meu filho, ele prefere uma garrafa PET de refrigerante e não quer o brinquedo caro. Ou seja, vem para ensinar, gente, uma criança com deficiência vem para uma família para ensinar assim, Deus existe, Deus está cuidando de você, vamos acabar com o egoísmo. Isso é um testemunho claro de que nada é por acaso. Nada. Ele não manda uma criança cega para uma mãe que não possa ver um futuro para essa criança cega, né? A gente teve um simpósio agora com médicos neurologistas, no Congresso de Neurologistas aqui de Fortaleza. E veio um adolescente Asperger, que é o Bruno. Ele é escritor, ele escreve livros maravilhosos. Ou seja, ele veio para aquela mãe educou ele, conseguiu colégios, o menino hoje é escritor e conta a sua história. O autista, ele não tem consciência de que tem o autismo, mas esse da síndrome que é mais leve, que é o Asperger, ele já tem consciência de que ele tem a síndrome? Ele sabe que ele é Asperger, mas ele se acha diferente. Só diferente? Só diferente. Mas para ser escritor é uma diferença pai d'égua, né? Pois é. Eles são assim, eu sou diferente, e daí? Tipo assim, você acha ele diferente, mas ele te acha muito mais diferente do que ele. E ele precisa vai sempre, eternamente precisar de cuidado. Eles vão naquelas particularidades, né? Mas eles amadurecem um pouco. É outra coisa que muita gente esquece, que criança todo mundo quer cuidar, né? É outro foco da nossa associação, porque criança é bonitinho, criança todo mundo quer cuidar, criança todo mundo quer educar, criança todo mundo quer fazer terapia, mas não esquece que a criança, ela cresce, ela vira um adolescente. Uhum. E famílias pobres que não têm acesso à informação e não têm acesso ao tratamento, esse adolescente hoje, como é que fica? Né? Uhum. Esse adolescente precisa estudar, mas não pode ir para a escola porque ele já tem 14 anos e o grau de raciocínio dele é de criança de 3 anos de idade. Eu não vou botar, a escola diz, né? Eu não vou colocar um menino de 14 anos numa sala de meninos de 3 anos, mesmo porque os pais de 3 anos não aceitam. Uhum. Né? Então, essas crianças crescem. E o futuro deles, né? O trabalho, eles têm que trabalhar. Existe alguma pesquisa para a vida
do autista, ele tem uma vida, eu digo em termos de idade mesmo, a vida dele é uma vida normal em termos de idade, como a de qualquer outra pessoa? Assim, pesquisa eu não conheço, né? Mas, tipo, o Bill Gates é autista, o Steve Jobs, o Einstein é autista, né? O Messi, que muita gente diz assim, não, Messi não é autista. Assim, ele não foi diagnosticado, ele tinha outras patologias que foram tratadas, né? Que era o nanismo. Mas ele tem dribles que já disseram que ele era autista, né? Então, eles são fenomenais. Eles têm um foco e nesse foco eles se diferenciam de todo mundo. Então, o que seria o papel da associação? É conscientizar que essas crianças crescem, eles sempre vão precisar de apoio. Quem está apoiando eles são as mães, que as mães enxergam por eles, as mães falam por eles, tomadores por eles, porque eles não têm malícia, eles são super sinceros, eles não mentem. Aconteceu nos Estados Unidos um caso de um menino de 12 anos de idade estava na sala e foi espancado por um amigo, né? E chamaram na direção, isso foi mundialmente divulgado. E a diretora disse assim, o que é que você quer que eu faça com ele? Né? Qual é a punição que você quer que eu dê a esse menino que te bateu, que te espancou? Aí a diretora, ele disse assim, pergunte a ele por que ele me espancou. A diretora perguntou, ele disse, eu espanquei porque ele não quer conversa com a gente, porque ele não fica na rodinha de conversa, porque ele só quer estudar, porque ele não se socializa, né? Então ele é besta, ele é boçal, não fala com ninguém, então a gente resolveu espancar e espancou. Aí ela disse, pronto, diante disso, qual é a punição que você acha que eu devo dar ao seu amigo? Ele olhou para ela, né, e falou assim, olhe, coloque ele em contato com mais 4 crianças autistas. Aí ele vai aprender o que é o autismo e nunca mais ele vai espancar ninguém. Olha a lição. Eu não quero que você puna, eu quero que ele conheça, eu quero que ele se informe. Então, o papel da associação é isso, levar informação a quem não tem. A essas mães que entram em desespero por falta de informação. É dizer, olha, nós estamos aqui, nós passamos do mesmo problema que você, a gente sente a mesma dor que você e superamos. Nossos filhos são lindos, nossos filhos são educados, sinceros, a associação é toda de pessoas carentes, a gente procura parceria. Agora, para fazer o CNPJ, a gente teve que vender camisa, né, no valor de R$20, porque ninguém tem condição, todos voluntários. Que a Pintando 7 precisa de ajuda, não acredito. Muita. Precisa? Muita, precisamos de profissionais voluntários para fazer os projetos dentro da escola, né? Precisamos de médicos voluntários que atendam as nossas associadas que não têm condição nem de pagar uma passagem de ônibus. Nós precisamos de mais eventos sociais gratuitos para levar essas crianças com todo o apoio e toda a segurança para os locais de Fortaleza, dizer que Beach Park existe, dizer que Ecoponte existe, Beira-Mar existe, que eles podem frequentar tudo. O papel da associação é esse, não esconda seu filho. Vamos botar eles para o mundo, que o mundo não é para rejeitar eles. E a Pintando 7 Azul, ela já tem condições de prestar esse serviço desde muito cedo? A criança, assim que é descoberta a síndrome, a mãe pode levar, qualquer mãe pode levar? Há uma seleção, há um número limitado? Não, todas as mães chegam a gente, assim, quando nós temos médicos, amigos, neurologistas, e quando recebe o diagnóstico, ele vê que a mãe fica, então ele dá o nosso panfleto e diz que que é a associação que vai dar um apoio a ela, que ela procure se informar com a gente. Então a mãe geralmente chega por ligação e quer conversar com a gente, e o nosso coração de mãe sempre cabe mais um, e não existe, a seleção nos procurou, então venha, que aqui você vai ter toda a assistência. Assistência clínica, a gente não tem condição nenhuma de dar a ninguém ainda, né? Vai depender das parcerias, que é isso que nós estamos procurando. Nós estamos gritando para Fortaleza que a associação existe, é de pessoas carentes, que a gente precisa de ajuda de médico voluntário, professores voluntários, terapeutas voluntários, que tem muita gente, não tem estatística feita pelo IBGE, mas se a gente pegar o último censo que teve, que foi em 2007, se eu não me engano, e fazer com os percentuais, dá mais ou menos 50 mil autistas em Fortaleza. Então, para você dar apoio a 50 mil autistas, você precisa de muitos voluntários, né? Então, a gente precisa de médico, a gente precisa de professor, a gente precisa vender camisa
precisa para terminar o trâmite do CNPJ, porque nada é de graça, tudo a gente paga, né? A gente não paga para divulgar a causa, né? Mas para receber um panfleto tem que ter parceria de gráfica, a gente precisa de gráfica gratuita, para fazer uma arte. Então, tudo assim é a gente procurando, suando, pedindo gratuito para que elas tenham, porque se botar também uma taxa para elas pagarem, elas não conseguem pagar, porque já gastam muito com o tratamento da criança, né? E outras coisas. Então, a associação é voltada para isso, para a conscientização, o apoio e principalmente o trabalho dentro da escola, que para isso a gente está precisando de pedagogos e professores voluntários. Eu já vou convocar a minha filha para isso aí. Ótimo. Olha, a Sandra Marinho, ela tá te mandando assim um abraço enorme, tá? Ela tá falando aqui, tá mandando dar um abraço no Anjo Gabriel. Oh, beijo, obrigada, esteve lá também na Sandra. gravação do programa, Teve. né? O livro é Labirinto, e é maravilhoso, é um artista, é um autista que tem exatamente a síndrome de Asperger. Que é o Breno, que estava lá no Labirinto, né? que ele fala da inclusão dele na escola, né? Me diz uma coisa, Keliane, quais são os tipos de problemas de saúde que são mais frequentemente encontrados no autista? Como é isso? Na psicossomática, a gente entende que as doenças, elas são, entre aspas, produzidas pela mente. A mente do autista, ela é diferente da mente da minha, da sua e de uma pessoa tida como normal. Que eles são muito lógicos, né? Isso. Como é que funciona? Quais são os problemas com mais frequência que a gente vê? Assim, quando a gente recebe o diagnóstico, a primeira coisa que o médico passa, o neuro, é uma bateria de exames, né? Eletroencefalograma, passa o de surdez, que muitas vezes a gente pensa que é surdo por chamar e ele não responder. Como eu disse, eu não sou médica, eu só sou uma mãe que estuda um pouquinho, né? E das pessoas que eu conheço, que frequentam assim, o meu ciclo, e todas que eu pergunto e tal, da associação, a maioria diz que nenhum exame dá nada. Eles não têm nenhuma anemia. É tudo normal. Eles não têm nada. É comportamental mesmo, né? Então, se eles têm outros problemas, é diagnosticado depois, mas dizer assim que o autista dá algum problema sério de saúde que eu conheça, não. Isso é engraçado, é uma pesquisa informal que eu faço também, né? Não tem assim uma veracidade porque não está registrado nem nada, mas informalmente eu acompanho. Então, eu sou massoterapeuta e tenho clientes que têm parentes que têm problemas de Alzheimer. E o que eu acho muito interessante é que antes do Alzheimer realmente se manifestar, muitas dessas pessoas carregavam consigo seus problemas de saúde, né? Sejam diabetes, pressão alta, enfim. E quando realmente o Alzheimer se manifesta, essas doenças, elas somem. Ou seja, né? Fica aí a dica, né, para a gente averiguar bem, mas eu achei interessante isso, que as doenças elas tendem a desaparecerem quando a mente não está lá forçando a barra. Eu achei isso muito interessante e até um pouco parecido com isso. Mas com relação ao autismo, todos os exames deles são normais, não dá nada no eletro. Tem um estudo do DNA, do cariótipo, que é o único exame que é o diagnóstico fechado, né, 100%, que é caro, né, para fazer, poucas pessoas fazem, que tem que ir para os Estados Unidos e tal, o resultado vem dos Estados Unidos, vai para São Paulo, é um negócio meio um pouquinho complicado, mas fisicamente, assim, e nos exames, a maioria que eu conheço, olhe lá, se não for 90%, nenhum tem problema de saúde, nenhuma anemia, gripe, eles pegam gripe, mas, assim, problema sério, porque ele tinha isso, veio o autismo, não, que eu saiba, não. Nada, né? Não. Isso é muito interessante. Eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal que está
acompanhando o programa nesse momento, meu amigo Paulo Sérgio Oliveira, que inclusive é lá da Rádio Mundial. Te convido depois para você dar uma olhada no programa do Paulo Sérgio Oliveira, na Rádio Mundial. O Pedro Siqueira Filho também. Quem mais está acompanhando o programa Radioterapia nesse momento? A minha amiga Fátima Nunes, que é figura carimbada, a Teia Silva, a Ana Maria Alves, Orlandina Silva, e o Humberto Araújo, meu grande amigo Humberto Araújo, a Lourdes Luiz, que essa semana a gente esteve conversando bastante, é uma pessoa também que se identifica muito com o autismo, então já está convidada também, Lourdes, para conhecer a Pintando 7 Azul, tá certo? Você já está convidada, já está intimada a comparecer lá para conhecer o trabalho do pessoal. A Vitória Secundino, que está constantemente acompanhando as postagens do grupo, você também pode utilizar o grupo do programa Radioterapia, são mais de 3.200 pessoas, nem todos acompanham, claro, mas uma grande quantidade de pessoas acompanham o programa, posta lá, tá certo? O Mauro Jorge Menezes, também grande amigo, acompanha o programa, Regina Ribeiro, muita gente acompanhando o programa Radioterapia. A minha amiga Fátima Nunes comenta aqui agora: a mente é responsável pela maioria das doenças, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, como também pela cura. O ser humano precisa aprender a pensar positivo, não é mentir para si mesmo, mas colocar em sua mente uma nova realidade. É isso que ela fala sobre isso que a gente estava conversando agora há pouco. Deixa eu ver mais aqui. Pedro Siqueira Filho compartilhou o link do programa. Obrigado, Pedro. Deixa eu ver mais quem. A Sandra Marinho está te agradecendo. Beijo, Sandra. Eliane Chaves, da Pintando 7, ela é presidente da Pintando 7 Azul. Eliane, me fala uma coisa, como é o movimento dessa... Existem mais associações aqui em Fortaleza? Como é que funciona? Se é que existe, e se vocês têm uma boa relação, como é isso? Ou cada uma cuida de alguma coisa? Fala um pouquinho sobre isso. É assim, conforme a informação ela vai sendo propagada, né, é outra coisa que a nossa associação prega, que não adianta você ter um conhecimento guardado e não compartilhar com ninguém. Isso aí já não é mais conhecimento, né? Então, a gente divulga muito essa parte da propagação da informação, a gente ensinar os professores o que a gente sabe para ajudar as crianças, né? Ensinar a um cuidador a cuidar de uma criança. E isso aí ela vai passar para a vizinha, que vai passar para a amiga, e assim vai divulgando a informação. Como o autismo hoje é muita informação, todo mundo está aparecendo, e ninguém tem mais vergonha de dizer que seu filho é autista, né? A maioria não tem vergonha, apareceram várias associações. Como é a síndrome, né? Ela é vasta, então nenhum é igual, nenhum autista é igual a outro, por suas particularidades. Surgiram várias associações em Fortaleza. Hoje a gente tem conhecimento de 3, né, que é a Pintando 7 Azul, tem uma chamada Maunau, né, e tem outra que é chamada de Fortaleza Azul. Então, como é amplo, né, e cada uma, eu costumo dizer assim, que o médico, ele procura a especialidade dele, né? Ele é médico, ele é neurologista, mas ele também pode ser um clínico geral, ele sabe tudo, né? Então, as associações, elas existem porque uma mãe pode não ter compatibilidade com uma, então tem a outra, e cada uma tem um foco. A gente focou na inclusão escolar, né? A Pintando 7 vive para que eles sejam educados, que ele tenha direito básico à educação. Isso não significa dizer que a gente não vai correr atrás das leis, nós vamos atrás das leis, que nós não vamos dar apoio à família, nós vamos dar apoio à família, que nós vamos correr atrás de clínico, né, para eles terem um atendimento clínico.
Essas outras associações, eu não sei bem o foco delas, mas no final, tudo é a mesma coisa, porque é autismo, né? Se não for, tá errado, né? Porque é o mesmo assunto, certo? Que ela tem várias ramificações, e uma pode ser especialista mais do que a outra, mas tudo é autismo, né? Então, uma complementa a outra, e é assim que a gente vai, mas a nossa mesmo é na inclusão escolar, é na capacitação de profissionais, no reconhecimento das crianças, é socializar essas crianças, dar oportunidade para quem não tem, de participar do que ela nunca teria acesso, a gente vai levar ela a ter acesso, então a gente precisa de ajuda, a gente está com a campanha vendendo camisa, para terminar, pagar o contador para conseguir o CNPJ, a gente vai atrás na prefeitura da sede própria, porque foi doado uma sede para a gente, mas tem limite de tempo, né? Então a gente quer uma sede própria. Onde é que fica a sede? Vamos falar para o pessoal. Hoje a gente está com escritório na Santos Dumont, né? 2828, né? Agora, como tem que ligar para a gente antes para a gente poder marcar para a visita, né? Hoje é só um pequeno escritório, porque nós estamos correndo atrás da prefeitura, do estado. Para uma sede com própria. Todos aqueles aparatos. Que nessa sede os meninos tenham, eles passem a manhã na escola regular e à tarde eles tenham todo o apoio da associação. No contraturno, a associação ampara esses meninos com o tratamento, com reforço escolar, com tudo que eles precisam, e os pais também. Então, por enquanto, é uma sala. É uma sala, é um escritório. Precisa ser antecipado a visita da mãe e da criança. Tem que ligar para a gente no site, né, no nosso site www.pintandooseteazul.com.br. Lá vocês podem mandar e-mail para a gente, né, contato@pintando7.com.br. Lá tem os nossos telefones, é só ligar. Nós estamos 24 horas no ar, né? A gente marca de conversar, tem as reuniões das mães mensal, tem os eventos mensais. Se seguirem a gente nas redes sociais também vai ter tudo, né? Só falar com a gente por inbox no Face, mandar direct pelo Instagram, né? Acompanha a gente tem Instagram, tem Face, tem site, então não tem como não falar com a gente, é só procurar. E nossa luta é essa, arrecadar dinheiro para a sede. Quantas crianças são atendidas diariamente? Não, hoje, assim, nós vamos começar agora porque está começando as matrículas, né, escolar, né? Então, a gente atende as mães, né, todo o apoio de mães. Ontem mesmo a gente teve reunião com as mães, né? Então, a gente dá uma força àquela mãe, chama para ela vir ser voluntária, mostra outra vida para ela, né? Não aquela vida de sofrimento, não, a gente chama ela para fazer a diferença na vida do próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, hoje a gente está mais com as mães, lutando, e eu acho que o foco agora vai ser porque começou as matrículas, né? Aí sim elas vão chegar até nós e contar qual foi o colégio que não matriculou, para a gente poder agir, né? E nesse colégio levar a nossa proposta e o colégio abrir as portas para as crianças com deficiência. Maravilha, uma iniciativa realmente louvável. A gente só quer educar, a gente só quer educação para eles. Inclusão, né? Inclusão que realmente inclua, não que ele vá para a escola e fique correndo no pátio enquanto os outros estão estudando, né? Não, que ele estude também. Quem está escutando e nos vendo nesse momento também é a Márcia Silva, a Marilene Almeida Pereira, a minha amiga Aline Alves Ribeiro e quem mais? O Maurício de Mesquita, o Carlos Renato Monte, que esteve lá no programa e esteve aqui também já, né? Falando sobre o milagre da vida dele, a Maria do Carmo e a Lígia Ribeiro, todo mundo acompanhando o programa Radioterapia. Tá certo? Gente, o programa Radioterapia está na reta final, faltam 12 minutos para as 2 da tarde, mas realmente hoje um programa bem diferente para você. O programa Radioterapia tem a missão de levar informação de qualidade para você e, de posse de algumas informações, você traçar novos objetivos na sua vida, melhorando principalmente
a tua saúde. Esse é o nosso maior trabalho. A lei do Dharma. Dharma vem do sânscrito e significa propósito de vida. Assumimos uma forma física para cumprir esse propósito. De acordo com essa lei, você tem um talento especial e uma única forma de expressá-lo. Existe algo que você consegue fazer melhor do que todo mundo. E para cada talento próprio, existem necessidades específicas. Quando essas necessidades se combinam com a expressão criativa do seu talento, surge a energia que cria a riqueza. A lei do Dharma possui 3 componentes. O primeiro diz que estamos aqui para encontrar o nosso verdadeiro eu, para descobrir que o nosso verdadeiro eu é espiritual. Somos seres espirituais que de vez em quando têm experiências humanas. Precisamos descobrir por nós mesmos que temos o embrião de Deus, ou deusa, desejoso de nascer e de expressar a sua divindade. O segundo componente é o de que devemos expressar nosso talento singular. Quando você está fazendo essa coisa, perde a noção do tempo. Você penetra na consciência atemporal. É normal muitas pessoas terem mais de um talento único. O terceiro componente é o que devemos servir à humanidade. Para isso, devemos fazer as seguintes perguntas. Como posso ajudar? Como posso ajudar a todos com quem tenho contato? Quando você combina a capacidade de expressar o seu talento único com benefícios à humanidade, está fazendo pleno uso da lei do Dharma. Agindo dessa forma, não há meios de você não ter acesso à abundância ilimitada, porque essa é a verdadeira forma de se obter abundância. E não se trata de algo passageiro. Ela é permanente por causa de seu talento único, da sua maneira de expressá-lo, dos benefícios e dedicação aos semelhantes, que descobriu ao se perguntar: como posso ajudar? Em vez de o que eu vou ganhar com isso? Essa última pergunta é o diálogo interior do ego. A pergunta, como posso ajudar? É o diálogo do espírito. Responda a pergunta e coloque em prática a resposta. Quando a sua expressão criativa combina-se às necessidades dos seus semelhantes, a riqueza flui do reino espiritual para o reino físico. Você passa a experimentar sua vida como uma expressão da divindade e você vai conhecer a verdadeira alegria e o verdadeiro significado do sucesso, o êxtase e a exultação do seu próprio espírito. Esse texto é de Deepak Chopra. Bom, esse texto, e dessa forma, é que eu acredito, Keliane, que o trabalho que você vem fazendo condiz com a sua capacidade realmente de amar. Além, obviamente, de amar o Gabriel, amar todas as outras criaturas que vieram a esse mundo com essa missão de transformar verdadeiramente aquele coração da gente que às vezes está lá duro. E é isso que eu acredito que cada uma de vocês, mães, recebeu realmente uma dádiva. O microfone da Rádio Fortaleza 87 FM agora é seu para você colocar suas considerações. Pronto, eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui falando hoje, né, para tanta gente.
que às vezes a luta é pesada, o fardo também, mas sempre chega alguém para unir forças, né, e fazer a diferença. Agora a gente está com você como amigo, né, na causa, na luta. Então, mais uma se fortalece. Quando você abre as portas para uma mãe de alguma criança com deficiência falar, você não está falando só para ela, né? Você está abrindo um leque de oportunidades para outras crianças e outras famílias. Então, que mais gente se espelhe, né, no seu exemplo, que abram as portas para a gente, né, que escutem outras associações, ou chame a gente mesmo, siga nas redes sociais, peça aos amigos para seguirem também, porque às vezes a gente não quer só dinheiro, a gente quer uma palavra, né? Ninguém está pedindo dinheiro, nós estamos pedindo palavra, nós estamos pedindo serviços, né? Venha fazer amor ao próximo, né? Aceitação, né? Aceite, não julgue, né, sem conhecer, você primeiro conheça, depois você faz algum julgamento, né? Mais informação e menos preconceito sempre. Então chame televisão, chame rádio, chame internet, chame quem for, mas dê voz a alguém para uma causa, para mudar a vida de alguém, de alguma pessoa, né? E é para isso que a gente veio ao mundo, né? E muito obrigada pela oportunidade, estamos juntos. As portas, né, estão abertas aqui da FM Fortaleza, sempre que precisar, sempre que tiver alguma informação para ser passada, evento, o que você necessitar, a gente está de portas abertas para servir. Pronto, obrigada. Esse é o propósito, né? Nós também, e quem quiser é só entrar lá no site, pegar as informações e falar com a gente, que nós também estamos aqui para servir, né? Não é só venha a nós, né? Tenha o vosso reino também. Pronto, então o programa Radioterapia, realmente agora na reta final, gostaria de agradecer demais a sua participação, gostaria de agradecer demais esse momento proporcionado, obrigado a Deus por tudo, pelo momento, por mais uma vez estar sentado aqui na cadeira da FM Fortaleza, 87 FM, e um prazer assim, fazer todo sábado esse programa. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Excelente sábado, e amanhã é domingo, amanhã não é o último dia do mês, amanhã da semana, amanhã é o primeiro dia, e é um primeiro dia útil, tá bom? Boa semana para todos, fiquem na paz.